glândulas salivares, certo? As glândulas salivares, elas são um aspecto muito importante no que a gente chama de aparato digestivo anexo, ou seja, o aparato anexo ao tecido digestivo, certo? Por quê? Porque as glândulas salivares, elas têm uma série de enzimas que quando entram para dentro do sistema digestivo, elas acabam auxiliando todo esse processo do tecido digestivo em fazer a sua função, basicamente, né? A gente divide elas em glândulas maiores e menores, que é o que nós vamos falar aqui hoje. A gente tem que saber muito bem o que é a parótida e a célula parotídea, que também é um aspecto bastante importante, os condutos e o que seriam as regiões topográficas, né? Do que seria relacionado a cada uma dessas grandes glândulas salivares, certo? O que a gente tem aqui para a gente falar, então? Primeiro, a grande coisa que vocês têm que saber sobre glândulas salivares é que elas estão ao redor, certo? Da boca, formando um aspecto de herradura, desde a que a gente chama da região sublingual, submaxilar e parótida, certo? Então elas formam essa herradura, beleza? As maiores são essas três, que são as mais cobradas, especialmente parótida, que é parótida, submaxilar e sublingual, e menores são incontáveis, são muitas, certo? Então, isso também é muito importante. E, obviamente, relacionar o que seria a cavidade bucal com o que seria glândulas salivares, que também é tema de prova, tá? Beleza. Quando a gente fala de a glândula parótida, aí sim entramos no assunto que é o assunto mais tomado de glândulas salivares, certo? Obviamente que vez por outra se cai glândula submaxilar, glândula sublingual, mas esse aqui é o tema predileto para essa aula e para todos os professores, tá? A grande questão é que a glândula parótida, além de ser a maior de todas, é a que exerce a principal função, certo? Então, falando um pouco sobre, em especial, essa glândula, né? A gente sabe, primeiro, que ela é a mais voluminosa de todas. Então, isso é um detalhe importante. Segundo, a gente diz que ela está na fossa retromandibular, só cuidado com esse detalhe de fossa retromandibular, porque ela está na região pré-auricular, certo? Então, apesar de ela estar por detrás da mandíbula, ela ao mesmo tempo está pela frente do ouvido. O que muitas vezes vocês pensam que retromandíbula já é atrás do ouvido também, o que não é verdade. Ela é retromandibular, mas ela é pré-auricular, certo? Isso é um detalhe bem importante, você não confundir uma coisa com a outra. Obviamente que o principal local que tem relação entre a articulação temporomandibular e a mandíbula e a parótida é propriamente a rama da mandíbula e a própria articulação, que vai até aqui em cima, né, na relação do osso temporal com a maxila inferior, certo? Beleza. Segundo, uma das grandes coisas que a gente fala sobre glândula parótida é onde ela mora. Como é que se chama a casinha dela? A casinha dela é o que a gente chama de céu da parotídea, certo? A, a céu da parotídea nada mais é do que o local que ela mora, a casa dela. Beleza, maravilha. Além disso, gente, a gente tem que saber um pouco dos limites. Não é uma pergunta mais frequente, mas é bom entender. Primeiro, se você pega da glândula para cima, eu tenho o ouvido, o que a gente chama de CAI, né, que é conduto auditivo externo, e a própria articulação temporomandibular. Tá claro isso? Se eu olho para baixo, gente, eu tenho aqui, passando aqui embaixo, o digástrico, um pouco mais embaixo ainda, o esternocleidomastoideu, certo? E são os dois principais. Lembrando que nesse caso do digástrico é somente o ventre posterior, certo? O ventre posterior do digástrico. Posteriormente à glândula, eu também tenho o esternocleido. Por quê? Ó, gente, presta atenção nisso aqui, ó. O esternocleido está tanto embaixo aqui quanto aqui atrás, entende? Então ele também é tanto inferior quanto posterior. Além disso, posteriormente a gente tem onde se inserta o esternocleido, que é onde, gente? Na apófise mastoide, obviamente. E porção do que a gente chama de fáscia parotídea, certo? Olha só, esse slide não é um slide muito tomável, inclusive eu passaria direto por ele. Mas saiba que a parótida tem diferentes prolongações.
ela vai um pouco mais para um lado, mais para o outro, certo? Isso é muito importante em relação à parótida, que são elas a masseterina, a pterigoideia, a faringe e a posterior. Não importa tanto, não é pergunta, nada de prova essa. Agora, toda grande glândula, como é o caso da parótida, que é uma glândula grande, ela precisa ter um conduto para drenar, certo? No caso da parótida, o nome desse conduto se chama conduto de Stennon, certo? Conduto de Stennon. Lembre de Stennon, uma coisa estenosada, uma coisa diminuída, nesse caso é conduto de Stennon. Agora, a pergunta que se faz é, além de que, qual o conduto Stennon? Onde ele desemboca entre o segundo ou terceiro molar superior, não é inferior, não é de qualquer lado, ou não é de qualquer lado, que eu digo embaixo ou em cima, é somente superior, certo? Agora, uma outra pergunta que se faz aqui é qual músculo que o conduto de Stennon perfura, que no caso seria o músculo bucinador, certo? Opa, saiu errado. Músculo bucinador, lembre disso, também é uma pergunta muito frequente em prova, tá? Músculo bucinador. Beleza, maravilha. Olha só, outra coisa que a gente tem que estar muito atento sobre isso aqui é que onde, ou seja, qual seria o ponto em comum entre glândula parótida e região faríngea, né? Lembre que ela faz parte do espaço retrofaríngeo, certo? Retro não, perdoe, laterofaríngeo anterior, certo? Então a gente tem dois grandes espaços laterofaríngeos, que é o anterior e o posterior. Ela, nesse caso, faz parte do anterior. Essa imagem que nós temos aqui abaixo é uma imagem muito esclarecedora. Por quê? Porque além de a gente ver a imagem que tem no Latagé, ela mostra primeiro mais ou menos onde está ubicada esse corte que ele está mostrando aqui, que é diferente, por incrível que pareça, desse corte aqui. Esse corte aqui está a mais ou menos aqui. Aqui é mais ou menos a altura de C4, mais ou menos esse primeiro, e aqui a altura é C4 o quê? C2, C1, certo? E aqui a altura de C3. Os espaços laterofaríngeos mais ou menos estão à altura de C3. Quando ele corta a glândula no seu aspecto principal, o que ele está querendo ver? Primeiro, quais os músculos da região mastigadora que tem relação com a glândula, o osso, e como está a passagem do nervo facial, os vasos parotídeos e a apófisis mastoide, certo? Então, o nervo facial, ele passa por dentro da parótida, mas não a inerva, o que é um detalhe anatômico super importante, certo? Muito perguntável em prova. Por quê? Porque como é que ele atravessa e não deixa nenhuma rama para ela? Não deixa. Essas ramas passam adiante, certo? Beleza? Maravilha. Esse é um detalhe bem importante. E sobre espaço perifaríngeo, nós falamos várias vezes já, né? A irrigação da parótida, ela vem parte da artéria auricular posterior, que é rama da carótida externa, e parte da auricular anterior, certo? Principalmente, que também é rama para a região parotídea, além de auricular, então vai na orelha também, certo? Vai na orelha também. Uma coisa muito, muito importante, vocês têm que lembrar, é que é dentro da parótida que a carótida externa dá as suas duas grandes ramas terminais, e isso é uma pergunta muito importante de prova, que no compartimento parotídeo, a carótida externa se divide nas suas ramas terminais, que quem é? A artéria maxilar interna e a artéria temporal superficial. Muito importante isso aqui, hein, gente? Muito importante. E drenagem venosa não importa, vena temporal. Nódulos linfáticos nunca vi tomar, certo? Agora, a inervação da parótida, preste atenção que eu vou ensinar como é e como as cátedras ensinam, certo? São duas coisas diferentes. Eu vou ensinar como tem no livro do Latarjet e vou ensinar como as cátedras ensinam isso aqui. Por quê? Porque muitas vezes vocês se confundem. Chega lá na classe e fala, Diogo, mas o professor falou de tal forma. O professor falou de tal forma porque é como as cátedras ensinam. Não significa que isso é verdade.
segundo o livro, obviamente, né? As cátedras ensinam que o nervo responsável por inervar a parótida é o nervo aurículo temporal, que é rama do par 5, famoso trigêmino. Agora, é verdade isso, Diogo? Não é verdade. Por quê? Porque isso é também. Também não é tudo, é também. Também por quê? Porque o nervo aurículo temporal ele só é a inervação parasimpática. E lembrando, o que é que significa inervação simpática e inervação parasimpática é o seguinte. Simpático é correr de um leão, certo? Correr de um leão. E parasimpático é comer feijoada, certo? Quando você quer correr de um leão, você não está pensando em nada que você vai digerir, por isso que a parótida não pode funcionar. O que você precisa quando você corre de um leão? Coração disparar, respiração mais forte. Os olhos, ele tem que aumentar a pupila para você ver melhor, não é verdade? Você tem que ter um pouco mais de foco para você fugir daquele predador, né? Já quando você come uma feijoada, o que você quer? Você quer dormir, você quer relaxar. Então, as glândulas que fazem parte do sistema anexo ao sistema digestivo, o que ela vai dizer para você? Agora é minha hora de atuar. Ele acabou de comer uma feijoada, certo? Então, é assim que vocês têm que lembrar do sistema simpático e parasimpático. E sensitivo é a sensibilidade da pele. Agora vamos lá. Beleza, então tá claro isso. Até botei mais profundo aqui, para quem quiser. Nem precisa. Como é que é da rama simpática? A rama simpática ela vem do gânglio cervical superior, que vai formar o que a gente chama de plexo carotídeo externo, que aí sim inerva a parótida. E sensitivamente é o nervo auricular maior. Cuidado que aqui é aurículo temporal, lá é auricular maior, certo? Auricular maior. Maravilha. Que beleza, hein? Glândula parótida muito importante, muito tomável, muito tomável. Agora, falando um pouco melhor sobre o que seria a glândula submaxilar, por outro lado, ela é uma glândula de segunda importância, não que não seja importante, especialmente a Natuá cobra ela vez por outra, certo? Ela, por outro lado, em relação à parótida, apesar de ser a maior, mais voluminosa, mais tomável, fica de olho com glândula submaxilar, especialmente se você é anatuada ou NLP. Na UBA também se toma glândula submaxilar, certo? Primeiro, onde é que ela está? Ela ocupa o que a gente chama de região supraioidea, certo? Região supraioidea é por cima do ocioides. Então a gente vê nessa imagem que a gente tem a região do ocioides aqui, certo? A região do ocioides. E por cima dele é que vai a glândula ó, submaxilar. Tá claro isso? Então, glândula submaxilar, tema aí bastante recorrente em prova, tá? Agora, por outro lado, é, o que a gente fala também, né? Que ele está numa região que está entre o ventre anterior e o ventre posterior do digástrico. Lembrando que o ventre do digástrico, ele passa da região inferior mandibular em forma de V, assim, né, para trás, fazendo uma volta no que seria o ocioides. Então, primeiramente, o ventre anterior vem aqui e depois o ventre posterior, certo? Então, por isso que ele tem relação direta com o osso ióides. Beleza? Certo? Então, quando a gente fala de celda maxilar, que é o local, a casinha onde ela mora, lembre que a primeira coisa que a gente tem que dizer é quais os limites dessa celda. Primeiro, lateral. Lá na região mais superficial, a gente tem a pele tecido celular subcutâneo, né? O plexo cervical, que está por aqui, não todas as suas ramas, mas algumas das ramas do plexo cervical. O músculo platíssima, que é esse aqui, né? Que permite desde a região do queixo até a região inferior mandibular, certo? E a própria mandíbula, que nesse caso está mais superior e lateral, né? Ele está um pouco mais para cima e para fora, tá? Medialmente, ou seja, para dentro dela, eu tenho parte da fáscia cervical, que a gente chama, e medial mais superior eu tenho o digástrico, né? Especialmente seu ventre posterior, e o músculo hioglosso, que faz parte da língua. E na parede anterior, certo? O que vai mais para frente, eu tenho o hiato miloideu, ou miloideu, miloideu, certo? Que basicamente esse hiato que está aqui, ó,
ele comunica o que seria a célula submaxilar com a sublingual. Então a gente vê aqui sublingual, submaxilar, realmente é o hiato. E que aí passa o nervo hipoglosso, aqui até está dizendo que é o nervo lingual, o nervo hipoglosso na verdade ele passa por baixo, certo? Por aqui por baixo, que faz parte especialmente da região anterior aqui desse hiato, venas linguares superficiais e conduto submaxilar, que a gente já vai ver agorinha, certo? Superiormente, ou seja, para cima de verdade, eu tenho o pterigoideu medial, que a gente já sabe que o pterigoideu medial, ele vem de lá da pós-pterigoide e se inserta no ângulo da mandíbula pela parte de dentro, certo? Diferente do maceteiro, que é pela parte de fora, o outro pela parte de dentro, beleza? E, obviamente, na parede posterior, face cervical de novo. O contenido é a glândula, os vasos faciais, olha como é importante isso aqui, ó, gente. Vasos faciais, nervo lingual e vasos e nervo miloioide. Os nódulos linfáticos a gente deixa para depois, porque que a gente tem que estar atento a isso na aula específica de nódulo de linfáticos da região do queixo, certo? Maravilha. O grande conduto da glândula submaxilar é o conduto de Wharton, certo? Conduto de Wharton. Vocês têm que saber o conduto de Wharton, certo? Lembre que o nervo lingual, que ele vem da rama da maxila inferior, que é esse aqui, o nervo maxilar inferior, certo? Maxilar inferior, que nesse caso divide, passando pela região do conduto alveolar, o que seria nervo alveolar inferior, passando especialmente ali, ó, por detrás do que seria a spina spix, tá? Lembrem disso, que isso é muito importante. Depois eu tenho, a partir da spina spix, eu descendo esse nervo, e esse nervo alveolar, ele passa por dentro da mandíbula para inervar toda a região inferior de maxila. E por outro lado, também que é rama do maxilar inferior, eu tenho o nervo lingual, que vai conformar a parte inferior da língua, especialmente inervando ela, né? Inervando ela. Então, a gente diz aqui, ó, que o conduto vai entrar para dentro do hiato, como a gente já falou, e termina em ambos lados do frenicho, o conduto de Wharton. Conduto de Wharton. Ambos lados do frenicho. Frenicho é essa trava que tem na língua, certo? Nesse lugar perfura o vértice da carúncula salival, exatamente. A carúncula salival, se você levantar a língua na frente do espelho, você vai ver que tem duas bolinhas ao lado do frenicho, certo? Essas bolinhas são as carúnculas salivais. Dá para ver, em algumas pessoas nem tanto. Não dá para ver muito não. Outras é bem marcado, certo? Esse conduto tem relações diretas com o nervo lingual, que a gente já falou também, e o nervo hipoglosso. Como eu tinha falado, o nervo hipoglosso conforma a parte inferior da língua, certo? A irrigação está aqui, parte da artéria facial, parte da submentoniana, parte dos vasos, nervos submentonianos, e a inervação é o nervo lingual, certo? Linfático da região submandibular. Lembrando que a região submandibular faz parte do que a gente chama de linfáticos del queixo, certo? Linfático del queixo. Agora, as glândulas sublinguais, né? Não tem muito detalhe, elas estão a cada lado também do frenicho, certo? Por dentro do corpo do maxilar, aqui, ó. Especialmente muito mais sobre o que a gente chama de linha miloioide, certo? Linha miloioidea. E ele tem como limite para cima o surco alvéolo lingual e a carúncula sublingual. Inferior, o músculo milo, que é o músculo que tapisa a boca. Lateralmente, a gente tem a fossita sublingual da mandíbula. Medialmente, tem o gênioglosso, o genioide e o ioglosso, certo? Que são músculos especialmente da língua, no caso do genioglosso e o miloglosso, ou o miloioide, perdão, eles são regiões inferior da língua, beleza? Contenido, glândula submaxilar, submandibular, nervo lingual e vaso hipoglosso e vasos sublinguais. Por que eu não estou dando tanta importância a isso daqui? Porque é um tema pouquíssimo tomado. Pouquíssimo. Glândula sublingual, rarissimamente é tomável. Beleza? Qual é o nome dos condutos da glândula sublingual? Rivinus e Bartolini. Esse geralmente é a pergunta mais frequente quando o tema é glândula sublingual, certo? Não, geralmente não foge mais do que isso aqui. Geralmente, né? Vascularização tanto vem da artéria lingual quanto da submentoniana, que são dois vasos bem importantes aí da região da boca, né? Da região da boca. Venas profundas da língua e submandibular, certo? Maravilha. Essa aula é uma aula simples, mas é uma aula importante, especialmente glândula parótida é tema frequente em prova. Vocês não podem vacilar com esse tema, tá bom? A gente se vê